Olá, graça e paz, Luiz Carlos aqui. Bom, hoje nós falaremos um pouco sobre aí as bem-aventuranças em Mateus 5, 1 até o versículo 12. E veremos aí o que representam estes maravilhosos ensinamentos de Jesus. Ele representa a descrição de sua caridade, de seu amor. Essas bem-aventuranças definem as atitudes da vida cristã e são essas promessas que sustentam a esperança no meio das tribulações. As bem-aventuranças, então, elas anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra e ação do Senhor Jesus, onde podemos observar a justiça divina, a justiça do nosso Deus presente aqui neste mundo. As bem-aventuranças anunciam aí, elas na verdade revelam o caráter das pessoas que permanecem nesse reino, no reino de Deus, e estimula muitas pessoas a seguir este caráter exemplar. Então as bem-aventuranças, elas refletem os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo e orienta aqueles que buscam viver de acordo com esses princípios. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu com muita propriedade: a felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é um pagamento de nossas virtudes, mas um presente da graça. Não é algo que conquistamos pelo nosso esforço, mas é um dom que recebemos pela fé. Então a gente pode entender que a felicidade, ela não procede do mundo, mas ela procede de Deus. É na presença de Deus que existe alegria verdadeira e perene. Só na destra de Deus, só no poder de Deus, nesse amor divino, há delícias para sempre. Então a felicidade é o resultado de um relacionamento adequando com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Yeshua, o Senhor Jesus, ele conhecia muito bem a Torá, as instruções. Ele ensinava, e tudo que ele ensinava com base na Torá. Um resumo dos princípios, das verdades que Jesus ensina deste livro de instruções, se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Porém, em todo o capítulo da Bíblia pode-se achar pelo menos um dos 9 frutos do Espírito. Vamos dar uma lida em Gálatas. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante. Nós vemos aí Paulo usar a palavra no singular, fruto. Mas isso aponta para a ideia que todas as qualidades, essas 9 qualidades, elas devem formar uma unidade na nossa vida. Todas estas qualidades devem estar presentes para que o fruto esteja completo e saudável. A ideia aí ela é de completude, de unidade. Vamos pensar então num cacho de uvas. Um único cacho com várias uvas. Certo? Vamos lá. Mateus 5, 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza aqui não tem nada a ver com coisas materiais. Nada a ver. Aqui está se falando de uma pessoa que reconhece
a sua necessidade espiritual e busca essa necessidade ser preenchida em Deus. Não é a questão de ter ou não ter, mas a questão destes pobres de espíritos é saber que a sua vida depende única e exclusivamente de Deus. Estes são os pobres de espíritos, as pessoas que se colocam diante do Todo-Poderoso como necessitados sempre. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança aí, ela promete conforto para aqueles que enfrentam tristeza e sofrimento. Mas essa tristeza e sofrimento não é simplesmente pela vida ou pelas consequências que a vida comum nos oferece. Mas também representa aqui o sofrimento pela obra de Deus, pela obra do Senhor, pela salvação de uma alma. Toda tristeza, toda dor, toda angústia que se provoca quando partimos em busca de uma alma, seja ela principalmente, é claro, de nossos parentes, familiares, pessoas chegadas, ou como daqueles que ainda estão no mundo. Mas também tem a ver, sim, porque Jesus, o nosso Senhor, ele é compassivo com a dor humana. Ele é compassivo com a dor do ser humano. Ele quer e criou um homem para ser feliz. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui se refere à humildade e gentileza, não uma questão de fraqueza. Às vezes nós olhamos aí, por exemplo, para Moisés, e a gente acredita que Moisés era um tipo... Não! Moisés não era aquele cara caladão, não, que aceitava tudo calado. Ele também batia na mesa, ele também já chutou o balde. Ele também já se irritou, já se enervou. Mas esses atos não fez dele uma pessoa que odiava, que partiu para a ignorância. Não. Porque ele era um ser humano como eu e você. Tá certo? Ele era uma pessoa humilde, gentil. Mas ele não era fraco, ele era um tremendo de um líder. Um tremendo de um líder. Que não escondia daquela multidão, que não escondia do seu povo as palavras de Deus, até mesmo quando estavam no erro. E via Deus aplicar a sua justiça. Mas ele era forte o suficiente para se colocar diante de Deus, quando Deus lhe fez aquela oferta de sai do meio desse povo, eu acabo com todo mundo e faço de você uma poderosa nação. Ele disse não, não. Não destrói esse povo, não. Isso é um líder. E não é um líder fraco, não. Ele usou de toda a sua humildade e se colocou diante de Deus e daquele povo. E se colocou numa posição de servo, de necessitado. E viu também que aquele povo necessitava de graça e misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta bem-aventurança, ela promete satisfação, né? Mas essa satisfação é para aqueles que anseiam pela justiça de Deus. Não é uma satisfação onde serão atendidas as nossas meras vontades, né? Não, mas é uma satisfação baseada na justiça divina, que é o que todos nós aguardamos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. É aquela coisa da plantação, né? Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Né? Plantamos amor, colhemos amor. Ainda que muitas vezes
somos atacados com ódio, com ira, tal, aquela coisa toda, mas no final das contas receberemos amor. Então a misericórdia que damos e o perdão que damos aos outros, então nós também receberemos isso de Deus. Quando mostramos misericórdias ao nosso próximo, Deus também se mostra misericordioso para conosco. E nós receberemos a mesma quantidade de misericórdia e perdão que damos, eu acredito que receberemos muito mais ainda do que aquilo que provemos ao outro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração aqui, ela se refere a uma sinceridade e integridade moral. Ok? A pureza, essa pureza, ela tem a ver muito com pessoas sinceras, não chatas, sinceras, né? Consigo mesmo, com Deus, né? Consigo mesmo e com o seu próximo. Uma integridade moral, uma pessoa aí que não se deixa levar pelas coisas que estão acontecendo no mundo, por essas mazelas que estamos aí presenciando, né? Nós não nos colocamos, não apoiamos as coisas treventas aí que o mundo vem oferecendo, né? Onde o certo está se tornando errado e o errado, segundo o conceito do mundo, é claro, está se tornando certo. Onde querem desfazer de Deus, querem desfazer de tudo aquilo que é puro, que é santo, que é reto, certo? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que promovem a paz, que são pessoas pacíficas, esses tipos de pessoas, né, que devemos ser, reflete o caráter de Deus, e então serão chamados seus filhos, porque Deus é um Deus pacificador. Alguém pode se perguntar, se ele é pacificador, então por que a guerra? A guerra é problema meu e teu. Somos nós que odiamos. Somos nós que queremos tirar aquilo que é dos outros. Somos nós que não conseguimos nos alegrar com a alegria dos outros. Somos nós que temos essa dificuldade, né, de comemorar a vitória do próximo. A gente até pode chorar por algum motivo junto com ele. É muito fácil. Mas se alegrar com os objetivos que ele conquistou se torna às vezes muito difícil para nós. Muito difícil. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, aqueles que estão sofrendo perseguição por causa da justiça de Deus, para eles é prometido o reino dos céus, o paraíso. Se a gente olhar para as bem-aventuranças, nós veremos do começo ao fim como se portar como cidadão desse reino, né? Desse reino maravilhoso, desse reino divino. E agora nós vamos lá partir para Êxodo 34, 6 e 7. A gente está falando aí dos frutos do Espírito, e nós vamos ver que realmente o Senhor Jesus conhecia muito bem as Escrituras. E baseado nela, ele fez declarações poderosíssimas para nós. Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Nós vamos encontrar aí 13 atributos que são classificados aí para o nosso Deus, para o Deus Criador, o soberano. Então, é dito assim, Adonai, ou Senhor. A primeira vez que é falado, ele está se referindo à essência de ser. Ok? Quando ele repete, que ele fez Adonai, Adonai,
Então, Adonai, Adonai. A repetição do nome do Eterno qualifica esse Deus maravilhoso como único, misericordioso e acompanha ele todas as qualidades que possam existir. Poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, por aí afora. Tá? Misericordioso. Esse é um atributo maravilhoso que podemos encontrar nesse Deus. Gracioso, olha só. É aquele que concede favor imerecido. Né? Quando nós olhamos para a graça de Deus, que é um atributo dele, não era nada novo no Novo Testamento, mas é um atributo de Deus, né? Que apesar do ser humano não merecer, ele concedeu um favor tremendo para a humanidade. E aqueles que ele se revelou, aqueles que, quando ele se revelou, se prostrou diante dele, está recebendo este favor. Na verdade, todo ser humano é agraciado. Não estou falando de salvação, estou falando de favor imerecido. Onde até mesmo a Bíblia diz que o sol nasce para justo e para injusto, a chuva cai para justos e para injustos. O quinto atributo aí que podemos encontrar é um Deus paciente, longânimo, que espera que o pecador se arrependa. Né? Às vezes a gente fica questionando, vaso ruim não quebra, aquela coisa toda, como é que pode, tanta gente boa morre logo e o ruim fica. Essa paciência, esse ser longânimo, ele espera que aquele pecador se arrependa. Assim como eu e você, como nós nos arrependemos, como ele teve paciência de nos suportar as coisas que fazíamos, que muitas delas causam até vergonha. E ele pacientemente esperou. E quando ele me chamou, te chamou, que os nossos olhos, a nossa mente foi aberta, a única solução foi se arrepender diante desse Deus maravilhoso. Bom, ele também é um Deus o quê? Sexto atributo, benevolente. Ele abunda, superabunda em amor. Ele ajuda os caídos que não podem se reerguer, que não conseguem se levantar por si mesmos. Quantos estão assim? Ou quantos de nós um dia não esteve nessa situação? E se não fosse o abundante amor de Deus, estaríamos caídos até hoje. Sétimo, verdadeiro, fiel. As promessas dele são verdadeiras. Ele é fiel às suas promessas. Aquilo que ele falou vai se cumprir. Aquilo que ele falou para se cumprir aqui nessa vida ainda, nesse momento em que vivemos, se cumprirá. E as coisas que ele prometeu para um futuro próximo são fiéis e também verdadeiras. São promessas verdadeiras que se cumprirão no último dia. Ele é aquele que guarda, ele é aquele que mantém. Sabe, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos mantém debaixo das suas asas protetoras, debaixo das suas mãos poderosas. Nono, ele é amor. O amor dele é para milhares. Décimo, ele perdoa os pecados de iniquidade. Sabe o que é isso? Eu e você nos encontramos nessa situação. Esses pecados de iniquidade foi quando nós vivíamos sem lei. Sem lei.
A gente até falava de Deus. Talvez a gente até fosse uma vez ou outra em alguma igreja, em algum lugar que falava de Deus. Mas o que íamos fazer lá? A gente, do jeito que entrava, saía. E continuávamos a passar por cima de tudo aquilo que Deus não queria. Fazer coisas somente para agradar o nosso ser, o nosso ego. Mas Ele perdoou os pecados que agimos contra a sua lei, contra os seus mandamentos, contra a sua vontade. Um outro atributo é o poder dele perdoar as ofensas e pecados cometidos com espírito de rebeldia. Não é? Muitas vezes somos tão rebeldes diante da sua presença, diante da sua palavra. Ele também perdoa os pecados por não praticarmos a sua palavra, por não acertarmos o alvo. Aí diz também aí o 13, último, que ele visitará, que ele visita. Ele aplica a sua justiça, ele castiga, porque é necessário, porque quando nós erramos, nós cometemos nossos pecados, como nós passamos por cima da lei, nós temos que pagar. Às vezes eu fico vendo pessoas que se dizem do bem, aí colocam, por exemplo, o carro em estacionamento, em lugar proibido. Estaciona o carro num lugar proibido, tem uma placa lá dizendo que é proibido, aí ele estaciona, aí olha pro marronzinho, eu não sei na sua cidade que cor que é aí quem multa, da prefeitura ou se é a polícia, quem quer que seja. Ah, eu odeio esse cara. Eu detesto esse cara. Peraí, a pessoa está contra a lei, agindo contra uma lei e ainda quer ter razão. E ainda quer ter razão. E de repente, essa mesma pessoa passa isso para os seus filhos, que passam para os seus filhos. Aí não tem como. Deus visitará, tanto para beneficiar, como para castigar, para aplicar juízo. Porque nós estamos passando por cima da sua palavra. Vamos lá. Em Gálatas 5, 20 e 12, nós temos aí 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você observar lá do que nós vimos dos 13 e desses 9, 5 fazem parte dos atributos de Deus. 5. Aí por que nós não temos 13? Porque nós não somos Deus. Isso é só para Ele. As 7... Agora é interessante notar que nós temos em Apocalipse também 7 bem-aventuranças. E são maravilhosas. Né? Vamos lá. Bem-aventurados que leem esta profecia, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Segundo, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse 14:13 diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras seguem. Terceiro, bem-aventurado aquele que vigia pela vinda do Senhor. Apocalipse 16:15 diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que se mantém em estado de alerta e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas.
Quarta bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão como sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sexta. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E para finalizar, a sétima bem-aventurança é sobre aqueles que lavam as suas vestiduras. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então nós vemos aí que junto essas 7 bem-aventuranças aí do Apocalipse, ela resume muitas das maiores promessas e temas que a Bíblia nos oferece, que a palavra de Deus nos oferece. Ela concede esperança e direção para aqueles que adorarão a Deus durante os dias do finais do tempo. Naqueles dias de trevas, naqueles dias